Após a saída de Casemiro do time, o Manchester United foi ao mercado buscar uma peça de reposição. E essa peça é um dos nomes, né, que foi esquecido, entre aspas, por Carlo Ancelotti e que estava na pré-lista, né, dos 55 para a Copa do Mundo de 2026. A gente está falando do Ederson, né, brasileiro aí, jogador da Atalanta, volante, né, teve passagens aí pelo futebol brasileiro também, pelo Cruzeiro, Fortaleza, e um ótimo jogador, né, foi testado aí também na seleção brasileira, mas não veio a ser convocado. E o United já foi direto buscar o Ederson no mercado assim que o Casemiro saiu, né? Aproveitando a oportunidade aí da janela de transferência. E o Lance postou uma matéria, então a gente vai ler essa matéria junto aqui, vamos destrinchar ela, vamos trocar uma ideia sobre aqui nos comentários. Quero ver a opinião de vocês. E antes disso, né, gostaria de pedir para que vocês que estão acompanhando o nosso conteúdo, estão gostando, já deixarem um like aqui no vídeo, também para se inscreverem no nosso canal, ativem o sininho para receber notificação dos próximos vídeos, continuem acompanhando o nosso conteúdo, lembrando que a gente está trazendo aqui tudo de Copa do Mundo, seleção brasileira, janela da Europa, enfim, todos esses assuntos a gente está abordando aqui. Então fica com a gente e vamos lá. Veja bem aqui a matéria do Lance. Manchester United acerta a contratação de, entre aspas, esquecido por Ancelotti. O United fechou um acordo com a Atalanta para a compra do meio-campista Ederson. A transferência do brasileiro de 26 anos custará 40,5 milhões de euros, cerca de 260 milhões de reais na cotação atual, fixos ao clube inglês, com acréscimo de mais 4,5 milhões de euros em bônus por metas atingidas. A informação é do jornal The Athletic. Ederson já possui bases salariais acertadas para assinar um vínculo válido até junho de 2030, com a possibilidade de renovação automática por mais 12 meses. O jogador deve realizar os exames médicos regulamentares nas próximas semanas e a conclusão formal do negócio ocorrerá no início de julho. Reposição de compatriota aí, né, para ele. A chegada de Ederson atende a uma necessidade urgente do departamento de futebol do Manchester United. O clube inglês buscava uma peça de reposição imediata para o setor de meio-campo em razão da saída do também brasileiro Casemiro. O clube de Old Trafford aproveitou uma oportunidade de mercado para fechar o negócio por valores abaixo das expectativas anteriores da Atalanta. Como o contrato do volante com o time italiano terminava em meados de 2027, a diretoria inglesa conseguiu uma margem de negociação vantajosa para evitar o risco de perder o atleta sem custos no futuro. E essa daí marca, né, como a primeira contratação da era Carrick. A contratação de Ederson representa o primeiro reforço de impacto para o técnico Michael Carrick, após a classificação da equipe para a próxima edição da Champions League. O treinador planeja novas contratações para o setor por conta de prováveis saídas de outros atletas do elenco nas próximas semanas. Ao longo de 5 temporadas, Ederson viveu o auge de sua carreira e se consolidou como um dos pilares da equipe de Bergamo, somando 180 partidas disputadas, 16 gols marcados e 6 assistências, além de ter sido fundamental na conquista do título da Europa League na temporada 2023-2024. Galera, o United, né, então foi no mercado aí buscar uma peça de reposição para o lugar do Casemiro. Foram atrás de outro brasileiro, né, com características semelhantes. E assim, na minha opinião, ótimo jogador, tá? Ótimo jogador. Ainda é novo, 26 anos, né, o Ederson tem. Então assim, joga pelo menos aí mais uns 8 anos tranquilo, né, na Europa, uns 7, de uns 6 a 8 anos tranquilo na Europa, ele joga ainda, né, suave. O United assinou o contrato com ele até 2030, né? Então, pelos próximos 4 anos, teremos provavelmente o Ederson aí no Manchester United, caso não aconteça nada, não seja vendido, nem algo do tipo, né? Vai que ele desencanta aí no United e é vendido. Mas, assim, Ederson, né, é um jogador muito bom, na minha opinião, é um volante muito, muito bom. Foi testado aí pelo Ancelotti, tá? Foi levado, mas acabou perdendo espaço ali, né? Não teve nenhuma atuação muito interessante assim para ser consolidado nessa seleção brasileira, né? E assim, que eu me lembro, acho que ele foi convocado para os primeiros jogos assim do ciclo do Ancelotti, né? Contra Equador e Paraguai pelas eliminatórias, se não me engano, né? E ele também estava na pré-lista para a Copa do Mundo e não foi convocado, né? Por questão do Ancelotti ter preferido aí o Casemiro e também o Fabinho, né, para essa posição especificamente. Acredito que também ele não seria a próxima opção da lista, tá? A gente ainda tinha o Andrés Santos, talvez o Andrés Pereira, mas cara, um ótimo jogador. O United foi bem nessa contratação, na minha opinião. Por quê? Porque foi buscar um jogador jovem com características parecidas ao do Casemiro, né? Parecidas.
e um brasileiro também, né? Da mesma forma ali, tipo, saiu o Casemiro, que era um brasileiro, volante, com essas características, e eles já foram buscar o Ederson, né, no mercado lá. Tiraram ele da Atalanta, e na minha opinião, muito bom, né? A primeira contratação aí do Carrick como da era Carrick, né, no Manchester United, depois de ter sido renovado o contrato dele para ser mantido como treinador do United. E assim, acho muito boa a contratação. O United que foi classificado para a Champions League dessa próxima temporada, depois de algum tempo, né? Ficou em terceiro lugar na Premier League, foi classificado. Então teremos o Ederson disputando aí agora uma Champions League pelo Manchester United. Bem provavelmente, como a gente viu na matéria aqui, o Carrick vai trazer novos reforços aí para o meio de campo. E se tem alguém que entende de meio campo, é o Carrick, né? Então, assim, ele era o volante, né, marcador, né, mais defensivo, mais recuado no United, quando jogava por lá. Então, se tem alguém que conhece dessa posição, né, de qual reposição seria ideal para as características do time que ele está comandando, é o Carrick. Então, se ele pediu o Ederson, cara, é porque o Ederson é a peça ideal para compor esse elenco do United, né? E assim, elenco do United fica bacana, na minha opinião, né? Com o Matheus Cunha, Bruno Fernandes, agora Ederson, tem o Sesco, né? O Belmo, e bem provavelmente vai ter mais alguns reforços, né? Tem o Mainu também, né? Que foi convocado para a seleção da Inglaterra, fortíssimo jogador também, e bem provavelmente a gente pode ter esses dois aí fazendo a dupla de volantes, né? Mainu e Ederson, né? Se a gente não tiver nenhuma perca nesse meio campo, se, por exemplo, o Mainu não for vendido ou negociado, né? Vamos ver o que vem pela frente aí. Eu acho que assim, o torcedor do Manchester United pode voltar a sorrir aí, pode voltar a ficar feliz, né? O United volta a disputar uma Champions League. Na minha opinião, tem um bom técnico. No final da temporada ele começou a dar uma capengadinha ali, mas, cara, tem que ter tempo, tem que ter continuidade de trabalho. O Carrick precisa de pôr ordem certinho aí, né? Ter esse tempo de fato para organizar o time, pedir as contratações que ele acha essenciais aí, como por exemplo a do Ederson. E, cara, eu acredito que o United vai vir bem para essa próxima temporada. A primeira contratação já foi feita. Vamos ficar na guarda aí das próximas contratações, dos próximos reforços. E eu gostaria de saber a opinião de vocês, né, sobre essa contratação do Ederson. Escolheu bem o time para estar jogando. O United também escolheu bem essa peça de reposição para o Casemiro. Sim ou não? Já deixa aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia. E o que vocês esperam, né, do Manchester United para a próxima temporada? Principalmente se tiver algum torcedor do United assistindo aqui a gente, já deixa sua opinião aqui, vamos trocar essa ideia, vamos debater. E quem está acompanhando nosso conteúdo e está gostando, já deixa o like aqui no vídeo, bem rapidinho, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos e continua acompanhando nosso conteúdo. No mais é isso, valeu, tamo junto.